Amados irmãos, no dia que se chama hoje, nós iremos começar com, como eu tinha prometido, como eu tinha avisado, falado, nós iremos começar com uma nova série de pregações e, no caso, no dia de hoje, esta será a pregação introdutória, será aquela na qual eu irei explicar um bocadinho o sentido, o porquê, o motivo de que eu acho relevante esta série de pregações. E como já tinha avisado aos irmãos, o nome da série é O Cristão I. O Cristão I. E o nosso objetivo será falar de alguns temas relacionados com o nosso cotidiano, a nossa vida, as várias esferas nas quais nós nos movemos. Faz-se necessário de que nós, creio que podendo abrir, ao despertar, abrindo os nossos telemóveis ou ligando as nossas televisões ou acedendo nos nossos computadores à internet e observando um bocadinho aquilo que é o estado da Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pelo mundo, ou pelo menos o movimento que leva o nome de Igreja, nós conseguimos perceber, ou pelo menos deveríamos perceber, que infelizmente muito daquilo que leva o rótulo de cristão ou de evangélico, de facto, infelizmente, não o é. Nós chegamos à conclusão e vemos que cada vez mais nós, como igreja, temos nos deixado moldar pelo mundo mais do que ser transformados pela palavra. Mas nós vemos que a nossa forma de fazer as coisas, de no nosso dia a dia nós tomarmos decisões, nós optarmos, fazermos escolhas e nós navegarmos, nos movimentarmos no meio deste mundo, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, na nossa forma muitas vezes de ser e de estar, nós porventura não paramos para pensar o quanto o mundo nos influencia, muitas vezes, muito mais do que a palavra de Deus. Por algum motivo é que nós muitas vezes, não é? Tirando casos, não é, particulares que nós eventualmente podemos encontrar dentro e fora das nossas igrejas, ou a falar acima de tudo com descrentes, nós ouvimos pessoas que nós, seja colegas de trabalho, seja familiares, seja os nossos vizinhos do prédio, nós conversando, ouvimos pessoas a dizerem não, ok, Jesus era um bom homem e tudo mais, mas isso da Bíblia já está um bocado ultrapassado, eu não concordo isso que a Bíblia diz. O pior é que quando começa a acontecer isso dentro da igreja, nós começamos a ver, inclusive líderes, muitas vezes a igreja, a colocarem em causa o que a palavra diz, o que a palavra ensina, e muito temos ouvido falar. Nos últimos 50 anos tem intensificado essa questão de nós atualizarmos aquilo que é o cristianismo e atualizarmos a Bíblia, atualizarmos não a versão, digamos assim, para ficar numa linguagem mais acessível ou mais contemporânea, mas mudarmos mesmo o que lá diz, porque não concordamos com os princípios que lá advoga. Nós sabemos que a Bíblia dá muita ênfase no amor. Nós sabemos que Deus é descrito por ser amor. Deus é amor. É um dos seus, como que, atributos. Ele é amor. Mas ao mesmo tempo lembrando que a Bíblia é como que uma carta de amor que ele escreve à humanidade e que de forma maravilhosa a Bíblia expõe quem nós realmente somos, expõe as nossas falhas, expõe os nossos defeitos, mas ao mesmo tempo dá o antídoto que é o Jesus Cristo. Ao passo que nós encontramos, que eu acho que isso é extraordinário, nós nas histórias bíblicas, nós quando nos narra as histórias, não é, de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, pensando apenas em alguns, nós podemos ter o contacto com um ser humano por inteiro. E nós vemos como eles foram grandemente utilizados por Deus e acima de tudo, como Deus fez obras grandiosas através de pessoas tão falhas,
tão falhas como também nós somos. Porque quando nós estamos a ler, e eu gosto sempre de chamar a atenção, muitas vezes nós podemos cair nesse erro acima de tudo quando estamos às vezes a falar com os mais novos, a doutrinar os mais novos, a catequizar os mais novos. Nós muitas vezes focamos-nos demasiado no Davi e na coragem de Davi, ou no Abraão e na ousadia de Abraão e na confiança de Abraão. Mas na realidade, sempre em qualquer história, nós temos que lembrar que a ênfase é o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, que foi com pessoas tão falhas, não é? Que mentiram, que aldrabaram, que roubaram, que fizeram 30 por uma linha, não é? Temos irmãos que roubaram a primogenitura ao outro, temos situações assim do arco da velha, como se costuma dizer popularmente. Mas isso é que é o fantástico da Bíblia, isso é o que para mim é mais uma das provas de que a Bíblia é verdadeira, porque ela não esconde, não tenta adorar a pílula, ou como os livros de outras religiões ou seitas, que parece que o líder, digamos assim, ou as pessoas influentes, melhor dizendo, não, eram uns santinhos, andavam aqui a caminhar na terra, eles não pisavam, eles flutuavam. Nós muitas vezes... É incrível, para mim é incrível, quando a Bíblia descreve e mostra e narra quem Deus é, e ao mesmo tempo narra a fraqueza, digamos assim, dos heróis da nossa fé também, dos heróis da fé. É incrível nós pensarmos como Deus é real, e Deus é verdadeiro, é o mesmo ontem, hoje, é eternamente, e o mesmo que usou até uma Raabe, não é? Que era uma prostituta que foi convertida e enxertada no povo de Deus, veio a ser sogra de Ruth e veio a fazer parte, por sua vez, da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Isso é incrível, isso é de realmente a gente se comover, a gente pensar como Deus ama a humanidade, Deus exerce o seu amor com toda a humanidade e, acima de tudo, os olhos, a menina dos seus olhos é a sua igreja. Aqueles por quem Jesus morreu, aqueles por quem Jesus se entregou, aqueles por quem Jesus passou tudo, por este conjunto de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações reunidas num só corpo, que é a igreja, que ultrapassa as eras, ultrapassa as histórias e ultrapassa culturas. E nesse sentido, quando nós pensamos que a Bíblia, e nós muitas vezes enchemos a boca para dizer que a Bíblia é o nosso único manual de regra, de fé e prática. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós precisamos de crer e tudo o que nós precisamos ou precisamos de saber para fazer por e em nome de Deus, nós encontramos na palavra, nós encontramos na Bíblia. Não é que não haja mais nenhum livro ou mais nenhuma área do saber que não nos seja rico ou importante ou de acréscimo, mas estamos a falar de matéria de fé e prática da vida cristã, ou seja, daquilo que nós precisamos de crer e aquilo que nós precisamos de fazer, digamos assim, nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras. E amados, como tal, e como eu estava a dizer ainda há pouco, se a Bíblia ultrapassa culturas, se a Bíblia ultrapassa eras, gerações, se a Bíblia é transversal e é a mesma Bíblia para o branco, para o preto, para o vermelho, para o amarelo, para o velho e para o novo, para o homem e para a mulher, como Deus criou, nós temos que perceber que nunca é a Bíblia que precisa de se atualizar, mas sempre nós é que nos precisamos de conformar à imagem do nosso exemplo máximo, que é Jesus Cristo. Creio que foi nos anos 80, havia aquele livro que depois virou um mote, virou uma frase, digamos assim, de efeito, que era, em inglês, originalmente era What would Jesus do? E virou em português, em seus passos, que faria Jesus. E isso tentava chamar as pessoas à atenção que realmente o nosso exemplo máximo é Jesus Cristo. E nós então, quando vamos avaliar, ponderar as situações na nossa vida, devemos buscar caminhar ao encontro daquele que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que sendo manso e humilde de coração, sendo extremamente amoroso, foi quem mais falou de inferno em toda a Bíblia. Não sei se vocês têm essa noção. A maior parte,
o grosso modo da nossa teologia sobre o inferno está na boca do Senhor Jesus Cristo. Exatamente porque Ele amava, e porque Ele amava estava a chamar a atenção das pessoas de acorda, se tu não sais desse caminho, apesar de toda a tua suposta religiosidade, se tu não pares de acreditar mais em ti próprio e nas tuas capacidades de te salvar do que é em mim que sou o Salvador, estás lascado, não é? Estás tramado, estás frito, cozido, panado, esturricado. Então nós encontramos de facto Jesus, por exemplo, e não esqueçamos que Jesus nunca pecou, a bater assim o dedo assim na cara dos fariseus e dizer que eles eram sepulcros caiados. Claro que isto no nosso contexto cultural não nos diz muito, mas talvez se eu chamar de... creio que os irmãos sabem o que é um mausoléu. Sabem o que é um mausoléu? Quando nós vamos a um mausoléu, um jazigo, quando nós vamos a um cemitério, nós encontramos aquelas como que casinhas, todas bonitinhas, com mármore e tudo mais, e com os enfeites, às vezes com fotografias lá dentro, com cruzes e velas e não sei o quê. Mas nós sabemos o que é que está lá dentro, naquelas prateleiras, o que é que estão lá dentro? Corpos a apodrecer, corpos em decomposição. Aquilo é uma tumba enaltecida, glorificada, digamos assim. Mas não passam exatamente de uma tumba. São ossos, corpos a apodrecer ali dentro. E quando Jesus diz que eles eram sepulcros caiados, ele está a chamar exatamente disso, de mausoléus. Por fora é muito bonito. Vai destapar um caixão daqueles e vai cheirar. Era isto que Jesus estava a dizer exatamente que os fariseus eram. Porque por fora aparentava que estava tudo bem, não é? Santinhos e tal, jejuavam 2 vezes por semana, davam esmolas e não sei o quê. Aos 13 anos de idade sabiam de cor o Pentateuco e não sei das quantas, mas por dentro o coração estava podre. Isto é o que Jesus chama a atenção. Vemos João Batista a dizer raça de víboras. Vocês acham que vão fugir da condenação por virem aqui pedir o meu batismo? Então, o mesmo Jesus que é amor, nunca deixou de ser. Foi aquele que quando percebeu que, inclusive, o espaço no templo, que estava destinado a que pessoas como eu e tu, que eram não judeus, e que porque não éramos judeus não tínhamos autorização de entrar no templo, mas podíamos estar ali no chamado Pátio dos Gentios. Aquela área chamava-se Pátio dos Gentios, que era um dos gentios, que como não eram circuncidados, não eram judeus, não podiam entrar no templo, podiam ouvir a palavra de Deus ali daquele lugar. E aquele lugar tinha virado o quê? Um mercado de câmbio, venda de animais para quem ia sacrificar, e tinha virado uma espécie de um covil de ladrões, não é? Tinha virado apenas um negócio, um comércio. Era o comércio e o negócio da fé, impedindo outros de ouvir a palavra do Senhor, ouvir a sua palavra. O que é que o próprio Senhor Jesus fez? Fez um chicote, expulsou aquelas pessoas, deu pontapés nas mesas, virou tudo aquilo e mandou-se tirar tudo dali. Porque exatamente como eu disse, o espaço que estava reservado para pessoas como eu e tu, que não somos judeus, pudéssemos ouvir a palavra de Deus, tinha virado exatamente um mercado da fé. E infelizmente, irmãos, eu temo, tremo, levo as mãos à cabeça, entristeço-me, quando eu olho e vejo que muito daquilo que leva o rótulo de cristão, leva o rótulo de evangélico, virou outra vez um mercado da fé. Virou outra vez um mercado de vender bênçãos e das pessoas buscarem comprar bênçãos e buscarem mais planos tipo de poupança, reforma celestial. Bem, eu vou investir isto para depois ter isto como retorno, do que realmente a busca pelo Deus vivo, a busca pelo Deus que transforma, a busca pelo Deus que abençoa, pelo Deus que cura, pelo Deus que acima de tudo salva. Então, esta série de pregações
pode parecer um bocado redundante, porque de certa forma que todas as pregações de certa forma vão falar sobre nós e algum desafio que a palavra nos lança. Mas eu em particular gostava de separar esta série de pregações para nós falarmos às vezes de assuntos bem práticos, que por norma surgem mais em ambiente de escola bíblica dominical, e recomendo todos aqueles que, se não por motivos de força maior, possam estar às 9 horas. Nós temos escola bíblica dominical todas as semanas, pelas várias faixas etárias. Mas, como eu estava a dizer, é um momento para porventura a gente apanhar alguns assuntos pelos chifres, se me permitem a expressão, e dominarmos, digamos assim, e aprofundarmos um bocadinho, falarmos um bocadinho sobre algumas temáticas. Eu percebo que porque nós vamos falar de coisas de um tanto ou quanto práticas e do nosso dia-a-dia, e como eu disse, e que nós poderemos ler hoje, nós não temos noção do quanto a cultura já nos influenciou. Isso vai ser chocante, porventura, vai nos ferir de alguma forma, porque não podemos esquecer que a palavra do Senhor, ela vem como uma espada de 2 gumes e que penetra bem fundo em nós, para exatamente como se fosse um bisturi de um médico que está a tirar um tumor de dentro de nós. E nós não podemos esquecer que isso acontece diariamente. Se nós estamos diante da palavra, vai sempre acontecer essa operação. É suposto que o Santo Espírito faça essa operação em nós. E corte e vá lá e tira o tumor maligno do pecado que em nós habita e que arranca cá para fora. Isso dói, mas é uma dor que cura. Então, igualmente, nós vamos falar aqui de alguns temas que talvez alguns de nós nos sintamos feridos de alguma forma, ou até sintamos atacados, digamos assim, ou até envergonhados, até de pensar que aquilo é alguma coisa em que nós batalhamos, que nós lutamos, ou que nós não compreendíamos até aqui neste momento. Mas, acima de tudo, não interpretem como um sermão encomendado, não interpretem que eu vou usar isto para meter o dedo na cara da A, B ou C, porque eu creio que a A, B ou C tem problema nesta área e nós não estamos a falar sobre isso. Não interpretem, acima de tudo, como um objetivo de que nós tenhamos contextos e abordemos textos e falemos sobre coisas bem práticas em que nós precisamos de acertar na nossa caminhada cristã. Amém, irmãos? Então, já temos aqui alguns assuntos, não é? Isto é algumas propostas que nós temos a falar, como o desporto, política, convívio, amizades, família, indumentária, não é? Vestimenta, hobbies, alimentação, sexualidade, trabalho. E como eu falei com uns irmãos, ou disse aos irmãos, se os irmãos tiverem algum assunto assim deste género que achem que era importante que eu abordasse nesta série de pregações, mandem-me um WhatsApp, falem pessoalmente comigo, de preferência mandem por extenso, que é mais fácil de eu não esquecer, ter ali uma referência por escrito, para eu depois ouvir e eu abordar essa temática. Eu vou tentar, dentro do possível, naquilo em que houver como que mais do que uma linha de pensamento, eu procurarei, dentro do possível, dar um passo atrás e tentar apresentar uma forma mais abrangente, mas aquilo em que eu perceber que a Bíblia é relativamente corta relativamente a direito, eu vou falar aquilo que a Bíblia fala clara, simplesmente, não é? Há situações que não estão muito em debate. Há aqui algumas situações que eu percebo que podemos ter algum tipo de negociação, como por exemplo, quando estamos a falar de hobbies, é uma coisa às vezes um bocado abstrata, não é? Aqueles passatempos que a gente pode ter, é uma coisa assim um bocado abstrata. Estamos a falar, por exemplo, de política, é um assunto bem abrangente, bem complexo, que fere muitas suscetibilidades e assim. Então, acima de tudo, eu não me vou tentar estar a falar bem na questão do espectro político, mas mais acima de tudo princípios cristãos para como lidar com a política, como olharmos para a política, até que ponto é que podemos ou não, ou devemos nos envolver com a política e assim, mas não vou dizer em quem é que vocês vão votar, por exemplo, estão a compreender? Não é esse o meu objetivo. Mas, como eu disse, nós vamos falar, acima de tudo, destes assuntos assim, bem práticos e que muitas vezes são abordados também em retiros e como eu disse, em lição de escola bíblica dominical e assim, mas que eu quero abordar nesta série
de pregações. Como é uma série assim um pouco mais aberta, eu não consigo dizer quanto tempo é que nós demoraremos nela, porque também vai ser uma simbiose daquilo que eu já tenho proposto de falar e aquilo eventualmente que os irmãos também tragam para eu falar. Se não houver mais nenhum assunto que os irmãos tenham interesse ou assim, terminando mais ou menos aquilo que está ali, pronto, terminou a série, vamos passar para outra série de pregações e assim. Mas então esta é a minha proposta para nós, para vós. Mas antes então de nós hoje lermos duas passagens nas quais nós nos vamos fundamentar, e eu vou falar um bocadinho sobre a lógica, não é, por detrás desta série de pregações, baseado não é na Bíblia, porque eu acabei de falar que a Bíblia é o nosso manual e regra de fé e prática. Nós, supostamente, se eu estou a pregar sobre isto e creio que isto é importante, melhor dizendo, é porque eu tenho base bíblica para o afirmar. Amém, irmãos? Mas vamos, como eu disse antes disso, convidava a todos a poderem ficar de pé, nós vamos orar e depois nós vamos ler logo Romanos 12, de 1 e 2, de 1 a 2 e depois também 2 aos Coríntios 10, de 3 a 5. Mas bem, primeiro vamos ao Senhor em oração e depois já podem preocupar-se em procurar a passagem nas Escrituras. Vamos ao Senhor em oração então. Pai, nós te agradecemos o privilégio de termos acesso à tua palavra, que não nos deixa, Senhor, como nós éramos, não nos deixa no estado do velho homem, com as velhas práticas, mas que é a espada do Santo Espírito que é usada por ti, ó Deus, para retirar de nós e nos auxiliar a nós como que circuncidarmos o nosso coração e irmos retirando tudo aquilo de errado, tudo aquilo de mau, tudo aquilo de maligno, tudo aquilo de pecaminoso que ainda está à nossa volta, Senhor, que ainda nos rodeia, que ainda até nos permeia, que nos influencia, Senhor. Nós sabemos que nós passamos a maior parte do nosso dia envolvidos, por norma, com as coisas deste mundo, com as coisas, com pessoas também mundanas, Senhor Deus, e sabemos que praticamente para qualquer lado em que nós nos viremos, temos muito mais a influência, muito mais é a proposta, é o desafio, é a tentativa de sedução deste mundo do que das coisas celestiais, do que paramos para olhar, para atentar, para refletir nas coisas do céu, Senhor Deus. E então, já partindo deste ponto de desvantagem, lutando contra a nossa tendência pecaminosa, mesmo depois da nossa conversão, ainda batalhamos contra a nossa carne, Senhor. Lutamos contra muitas vezes a preguiça de ler a tua palavra, a preguiça de orar, a preguiça de buscar mais da tua face, a preguiça de comungar, a preguiça de ouvir a tua palavra ser pregada, a preguiça ou o comodismo, Senhor, de nós até não a repreendermos ou a demonstrarmos o nosso irmão que está a falhar numa questão até relativamente óbvia, Senhor. Mas nós pedimos que então que tu uses a tua palavra para como que nos chacoalhar, para nos chamar a atenção, para nos vir despertar eventualmente deste cochilo que nós temos estado a fazer, para que nós busquemos de facto levar todos os aspectos da nossa vida em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Que como outrora, Senhor, a tua igreja era conhecida, que nós realmente nos destaquemos por sermos diferentes de facto. Não porque somos como que extraterrestres, mas porque não somos de facto deste mundo. Porque sabemos que a nossa pátria, o nosso lar, está destinado na tua presença, Senhor Deus. E sabemos que enquanto aqui estamos, somos chamados a sermos transformados e a sermos parecidos com o Senhor Jesus. Ó Deus, então, segundo as tuas misericórdias, vem estar connosco ao longo desta série de pregações. Fala connosco, com todos e com cada um de nós através da tua palavra. E que tu sejas então honrado, glorificado e exaltado. Oramos e pedimos e agradecemos tudo isto, querendo te prestar este culto de forma singela e humilde, estando aqui diante da tua face, querendo trazer um agrado ao teu coração, expectantes de que tu tenhas alegria e a vontade de passear aqui no nosso meio, Senhor, e tocar no nosso coração, transformar-nos e não nos deixar sair daqui os mesmos que entramos. Oramos então no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus, dizendo amém.
Então vamos, como eu disse, vamos ler primeiro Romanos, capítulo de número 12, uma passagem muito conhecida, amados. Quase que tenho a certeza que todos já ouviram pelo menos uma pregação nesta passagem. Mas vamos ler então Romanos 12, de 1 a 2 e depois 2 aos Coríntios 10, de 3 a 5. Então primeiro, esta passagem bem conhecida diz, no caso vamos ler na versão Almeida século XXI, a versão que oficialmente usamos aqui na igreja, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos agora então para 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos agora 3 a 5. Diz assim então a palavra do Senhor. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então até aqui a palavra do Senhor e podem se sentar, amados irmãos. Então, logo na primeira passagem, como eu disse, é uma passagem conhecidíssima, nós encontramos aqui, eu tomei a liberdade de dividir ambos os versículos, ambos os versículos eu dividi como que em 3 blocos, para nós percebermos ou meditarmos um bocadinho sobre a série e sobre o sentir, sobre aquilo que Paulo está aqui a desafiar. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está aqui a desafiar a sua igreja. Ele então começa dizendo: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto autêntico, não é? Então, dividindo aqui por algumas porções, nós temos logo qual é que é o motivo, qual é que é a base que Paulo utiliza para justificar esta chamada, esta súplica, digamos assim, que ele está a fazer. Porque ele está literalmente a rogar este rogo, não é? Ele está a suplicar. Ele está como, não é? Diante de um bando de gente. Não esqueçamos quem era esta igreja. Era uma igreja que ficava em Roma, daí o nome da carta. Por sua vez, estamos a pensar em Roma, estamos a pensar na capital do Império, estamos a falar da capital do Império que dominava, não é, toda aquela região do mundo conhecido, que se estendia, não é, praticamente aqui desde Portugal até lá, ali a bater no Afeganistão. Isso, trabalho fruto de Alexandre o Grande, não é, que helenizou toda esta região do mundo, e então ia desde a Europa até a Ásia, passava pela África, tudo aquilo fazia parte do mesmo império. Este império poderosíssimo, fortíssimo, riquíssimo e altamente promíscuo, devasso, idólatra e com toda uma série de princípios e valores que não só eram paralelos às Escrituras, mas contra as Escrituras. Amados irmãos, se nós hoje achamos que a nossa batalha cristã é complicada, pensemos naquela meia dúzia de gatos pingados no maior império que havia naquela altura, em que a esmagadora das pessoas pensava toda contra ela. Os princípios eram todos contra eles.
Os costumes, as festas, o linguajar, a religião, tudo era contrário. E eles que tinham acabado de sair, alguns deles há pouquíssimo tempo, daquela vida, daqueles costumes, daquelas práticas estas ao ponto, não é, em que, não sei se os irmãos têm a noção, mas até a pedofilia era tolerada socialmente. É nesse contexto que a igreja de Jesus Cristo estava. Aquela ali em Roma em particular. Estamos a falar numa altura em que quando, por exemplo, um casal tinha um filho, havia muitas vezes o costume de se apresentar o filho ao homem da casa. Se o homem da casa fosse na direção da criança, eles ficavam com o filho. Se ele rejeitasse a criança, colocava-se na calçada para depois vir um cavalo assim e ficar a coisa resolvida. E os cristãos começaram a pegar nessas crianças, muitas delas com deficiências, que estavam ali literalmente para serem deixadas aos elementos e aos animais para morrer, e começaram a adotar e a trazer essas crianças para dentro de casa. Foi uma das marcas que a igreja do Senhor Jesus começou a deixar. Outra exatamente foi a ênfase que a igreja tinha com aquilo que era o casamento, a forma de se viver o casamento e, por sua vez, a sexualidade. E aquelas práticas que era normal, nós até e ainda, no geral, no geral as pessoas não concordam com a pedofilia. Está a começar a haver cada vez mais um galopar de novamente se descriminalizar, se despenalizar e agora ser novamente uma coisa aceitável. Mas pensemos que mais do que um milénio, não é? Quase 2 milénios, diríamos 2 milénios de que a pedofilia depois virou algo detestável, desprezível, crime e não aceitável em sociedade. Isto foi trabalho de Deus através da igreja, amados irmãos. As festas e aqueles bacanais em que as pessoas se envolviam em práticas sexuais públicas até. Não sei se vocês inclusive sabem, mas infelizmente os chamados banhos públicos, aqueles banhos, aquelas casas de banho, aquelas como piscinas, aqueles balneários públicos, e que muitas vezes estavam divididas mesmo por homens para um lado, mulheres para o outro, eram antros de promiscuidade e de devassidão sexual homossexual, em que muitas vezes as pessoas, isto era completamente aceitável, que as pessoas eram casados com o seu marido ou com a sua esposa, e quando iam para aqueles lugares de banho envolviam-se com pessoas do mesmo sexo. Era aceitável naquele contexto social. Foi a igreja que mudou tudo isto. Foi Deus a trabalhar através da igreja que mudou tudo isto. Foi as bases das leis da maioria das nossas nações aqui no Ocidente, outrora era a palavra de Deus. As leis dos países refletiam aquilo que a palavra de Deus ensinava. Mas estamos a falar no início de tudo isto. Antes de haver toda esta transformação da sociedade, antes da forma de vestir, de pensar, de falar, de o que é que se podia fazer ou não publicamente, começar a mudar, estavam lá eles, a conviver com tudo isso à sua volta. Com tudo isso à sua volta. Pessoas, como eu disse, que há bem pouco tempo muitas tinham saído, porventura, de vidas de completa devassidão, não é? E agora estavam, depois de nascerem de novo, não é? Por meio da ação do Santo Espírito de Deus, agora eram chamados para uma novidade de vida. Por isso é que Paulo, não é, adverte a estes irmãos, aquilo que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, vieram coisas novas. Deixem lá essas coisas para lá para trás. Podes ter vergonha, deixa isso para trás. Se estás perdoado em Deus, deixa essa vergonha para lá. Se Deus já te perdoou, perdoa-te tu também por essas coisas que já fizeste no passado. Vamos seguir em frente. Vieram coisas novas. Mas agora que vieram coisas novas, não voltes para o vómito. Não voltes para as coisas velhas. Não voltes para as velhas práticas, para o velho homem. Não te deixes voltar a escravizar por aquelas coisas que só trazem morte. Morte física, morte emocional, morte, acima de tudo, espiritual. Não te envolvas com essas coisas. E por isso então nós vemos aqui Paulo a rogar a estes irmãos. Rogo, não é? Literalmente uma súplica. A gente parece que estamos a ver Paulo com as mãos unidas assim, a abanar assim. Eu suplico-vos, eu peço. E qual é que é a base então que Paulo usa?
Qual é que é a base que ele entrega à igreja? Pelas compaixões de Deus. É por aquilo que Deus já fez por vocês. Por aquilo que é a obra de Deus já nas vossas vidas. A obra de Deus em vosso favor. Pelas compaixões de Deus. Pelo facto de que Deus renova as suas misericórdias sobre a nossa vida a cada manhã. E por isso é que nós não somos justamente consumidos. Por causa dele e o seu amor por vocês. Eu rogo. Essa é a base, esse é o motivo. Qual é que então é a ação que Paulo desafia estas pessoas a fazerem? Que apresenteis os vossos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para começar, quando ele diz sacrifício, ele quis dar uma qualidade diferente ao sacrifício e levá-los a perceberem exatamente o que é que ele queria dizer. Porque outrora, nós sabemos, antes de Jesus vir, todos os sacrifícios eram mortos. A ideia de sacrifício é exatamente alguma coisa que vai ser morta. E ele então utiliza esta expressão sacrifício vivo. Porque é que Paulo está a dizer que eles entregassem o corpo, não para ser queimado, não como mártires, não como jihadistas cristãos, mas sim como um sacrifício vivo? Porque exatamente era com a sua vida, com o seu dia-a-dia, com a sua forma de viver. Eles precisavam de lembrar que eles estavam mortos para o mundo e vivos para Deus. E eles deviam lembrar exatamente como nós agora temos que ensinar os mais novos. Nós precisamos de lembrar também. Quando nós muitas vezes nós vemos, não é, um mais novo, claro que eu ainda não passo por isso diretamente, não é, com o Isaac, mas quem tem filhos, não é, um bocadinho mais velhos, já teve que passar porventura várias vezes, quiçá, por aquela situação. Todos os meus amigos, por exemplo, fazem isto ou aquilo e aquilo outro. Não é? A gente tem que se virar para eles e dizer, para começar, tu não és todos os teus amigos. Em segundo lugar, eu não sou mãe ou não sou pai dos teus amigos. Por isso tu és meu filho e aqui vai ser diferente. Paciência. Se não quiseres, podes ir arranjar a tua casa, pagar as tuas contas, cozinhar a tua comida, lavar as tuas cuecas e ficas assim e fazes as tuas regras. Mas estás debaixo do meu teto, tu não és todos os teus amigos e aqui vai ser diferente. Aqui vai ser segundo aquilo, à partida, que o Senhor nos ensina. E nós, como adultos, nós muitas vezes não nos lembramos disso. Nós viramos-nos para Deus e dizemos, todos os crentes à minha volta fazem isto, aquilo e aquilo outro. Eu também vou fazer. Todas as minhas amigas, a gente vira-se para Deus e diz, todas as minhas amigas, todos os meus amigos veem isto, ou ouvem isto, ou vestem-se assim, ou fazem aquilo outro, ou vão para ali, ou vão para acolá, ou comem isto, ou bebem aquilo, ou fazem assim e aquilo outro. A gente vira-se para Deus e diz a mesma coisa. E esquece que exatamente Deus está a dizer, mas tu não és todos os teus amigos. Eu mandei o meu filho para morrer por ti, exatamente para tu não seres como todos os teus amigos. Exatamente para tu sejas diferente. O motivo, amados irmãos, nós claro que agora compreendemos que havia várias áreas de ação que Deus estava ali a operar através do povo de Israel quando Ele deu aquela série de coisas que eles não deveriam fazer e não poderiam fazer e não deveriam vestir e não poderiam usar e não podiam misturar tipos de tecidos e não podiam comer este e aquele camarão que a gente gosta tanto, não podiam comer e não sei o quê, mas claro que a gente, por um lado, a gente compreende que havia muito livramento que Deus estava a dar ali para aquelas pessoas ali que há milénios atrás, não é? Muitos numa travessia até pelo meio do deserto e depois ali numa situação super precária onde não havia frigoríficos, não havia, não é, congeladores, não havia nada dessas coisas, eles pudessem ser resguardados de várias doenças e vários problemas, intoxicações alimentares e pragas e tudo mais. Mas nós nunca podemos esquecer, amados irmãos, que quando Deus dá aquelas leis ao povo, em primeiro lugar é porque muito do que eles estavam ali a fazer, como que na prática, apontava para o que Jesus iria fazer espiritualmente e de uma vez por todas. Por isso é que nós tínhamos a questão até da circuncisão, de que todo homem ao 8º dia tinha que ser circuncidado, não é? E depois já isso não interessa mais, porque assim a circuncisão que importa é a circuncisão do coração, o que não serve, o que não presta é para tirar e ser tirado fora, lançado fora. Mas
Em segundo lugar, também não podemos esquecer que era exatamente, ou neste caso em terceiro, não é? Em terceiro lugar, não podemos esquecer que era para aquele povo ser um povo diferente. Que não era para ser igual aos outros. Não era. Os outros, mas os outros... Como é que eles escolheram Saul, não é? Temos estado nós a falar na escola bíblica dominical, como é que escolheram Saul? Todos os outros povos têm um rei, eu também quero um rei. Foi literalmente assim. Não foi por motivos teológicos, não foi por qualquer coerência, não foi porque era um homem temente a Deus, ou porque eles queriam algum líder temente a Deus. Não, foi literalmente assim uma birrinha. Todos os povos têm um rei, eu também quero um rei. Não sai daqui enquanto não tiver um rei. Queres um rei? Tu dou-te um rei, segundo o teu coração. Toma Saul. Foi assim. Veio um rei para condenação do povo. Veio um governante mau como juízo do povo. E quiçá nós não temos enfrentado aqui no Ocidente uma sucessão de vários maus governantes também para nosso juízo. Quiçá a igreja não tem feito parte exatamente de nós estarmos a colocar pessoas erradas em posições de autoridade e sermos coniventes com decisões erradas, leis antibíblicas, princípios antibíblicos estarem a avançar, porque nós temos nos acomodado, temos nos calado, temos nos omitido de falar, não é para não chatear ninguém, não é para a gente não perder os amigos. Muitas vezes a gente omite-se de falar, omite de se envolver, deixa as coisas para lá e as coisas vão avançando. E o mundo está aí. Está aí, com o pé na porta, literalmente assim, da nossa casa. Como eu disse, sacrifício vivo era exatamente para eles terem esta noção que eles, vivendo, estando vivos, eles em segundo lugar, não é? Era um sacrifício vivo e santo. Como os irmãos sabem, a palavra santo significa separado. Quando estamos a falar de nós sermos um sacrifício vivo e santo, então é vivendo, nós estamos separados para Deus. Novamente, os outros podem, tu não. Nós crescemos assim, muitos de nós. E muitas das coisas talvez que os nossos pais ensinaram que a gente não podia, e que era biblicamente coerente, a gente agora faz. Agora já somos donos da nossa casa, sou dono do meu destino, não é? Eu é que escolho o que é que eu faço. Mas muitos desses nãos que Deus dava ao povo, e Deus nos deu na sua Bíblia, não é? Das suas Sagradas Escrituras, é para nosso bem, é para nosso livramento, é para nossa proteção, amados. E quando diz que nós somos separados, a base, a raiz, a palavra raiz da palavra kadosh, que é santo em hebraico, literalmente significa cortar. Nós fomos cortados deste mundo e trazidos para o reino da luz do nosso Deus. É exatamente para termos uma vida diferente, não é para sermos iguais aos outros, amados irmãos. Ainda hoje eu estava a conversar com um irmão e nós estávamos a comentar como agora, com alguma tristeza, nós olhamos e vemos que até que as camadas mais jovens, a um passo que muito se fala de inclusão e tolerância e de cada um poder ser aquilo que é, a gente olha para os adolescentes e são todos iguais, parece que saíram de uma fábrica. A gente vê as miudinhas a passearem na rua, parece que saíram de uma fábrica, de uma linha de montagem. O mesmo estilo de roupa, o mesmo penteado, as mesmas tudo idêntico. Tudo idêntico. E está aí exatamente o mundo para formatar-nos e formatar as nossas crianças, formatar os nossos jovens, formatar os adultos de amanhã. Sai o mundo, como eu disse, com o pé na porta para formatar. E depois nós, como cristãos, muitas vezes nós vemos-nos no meio deles também. Vestir a mesma roupa, mesmo penteado, mesmo estilo de linguagem, mesmo tipo de gostos, e tudo igual aos outros. Mas nós esquecemos que nós fomos cortados do reino das trevas, arrancados do reino das trevas, trazidos para o reino da luz. Foi pago um alto preço, amados irmãos. Nós cantamos e esquecemos da profundidade que isso diz. O próprio Deus teve que sacrificar o seu próprio filho sobre aquele altar da cruz do Calvário. Ele moeu para que nós não precisamos mais de temer o sofrimento e a condenação eterna. Para que depois a gente ande a fazer tudo igual aos outros. O mesmo tipo de porcaria que se passa lá no mundo começa a acontecer dentro das igrejas. E por último,
não menos importante, agradável a Deus. Agradável a Deus. A nossa vida deve agradar a Deus, amados. Mais do que satisfazer os teus sonhos, os teus desejos, os teus projetos, as tuas ambições, tu vais encontrar, sim, plena identidade, propósito, significado ao buscares a Deus e pedir que Ele faça a sua vontade na tua vida. Nós não somos chamados, se é que percebam o que é que eu quero dizer. Deus não nos chamou para sermos felizes ou boas pessoas, ok? Mas há tremenda felicidade e que há uma tremenda transformação de caráter em nós buscarmos fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Como eu costumo dizer, eu podia estar a trabalhar em muitas outras profissões, ou muitas outras áreas. Eu poderia até ser um bom profissional. Certamente que eu creio, se eu convido, conseguiria ter um melhor salário e acima de tudo. Chegava às 5 da tarde, 6 da tarde, acabou-se o dia de trabalho. Depois é só cuidar das coisas também, servir a uma igreja local, participar nas atividades de uma igreja. Não quer dizer que o facto de eu ser um trabalhador secular não quer dizer que eu não me envolvesse, não fosse envolver na minha igreja, como envolvia quando estava no mundo secular. Ia ter muito menos chatices, em teoria. Muito menos noites mal dormidas. A conta talvez no médico ia ser mais baixa. Mas ia estar a ser completamente rebelde naquilo que o Senhor me chama a fazer. E por isso eu sei, e cada um de vocês deve estar convicto, de que onde vocês estão, o que vocês estão a fazer, é porque é chamada do Senhor. Todos nós temos uma chamada, todos nós somos chamados. Se Ele nos chamou eficazmente, nós ouvimos a voz do Evangelho, Deus tirou as escamas dos nossos olhos, tirou os tampões dos nossos ouvidos para nós ouvirmos a chamada do Santo Espírito, é porque Ele tem exatamente uma chamada para cada um de nós. Não são só os pastores ou missionários ou assim, não, todo o cristão tem uma chamada. A grande comissão é para toda a gente. E esta passagem é para toda a gente, não é só para pastores e tudo mais. Porque é exatamente assim que nós vamos desenvolver o nosso culto racional, o nosso culto autêntico, com consciência, no nosso dia-a-dia. E, amados irmãos, sim, nós vamos perder algumas coisas neste mundo. Até, se calhar, vamos perder algumas amizades, amados. Mas nós lembramos depois, e isto não quer dizer, isto não tem nada a ver, não esqueçam, não tem nada a ver com nós sermos pessoas rudes ou antipáticas ou que não fazem relacionamentos com descrentes, não tem nada a ver com isso. Mas nós, ao mesmo tempo que somos chamados a buscar a salvação daqueles que estão à nossa volta, e sim temos de estabelecer relacionamentos saudáveis com descrentes, com vista à sua salvação, como o Senhor Jesus fazia, que se sentava à mesa até com prostitutas e corruptos e tudo mais. Mas Ele não se contaminava, mas sim influenciava os outros. Nós lembramos ao mesmo tempo que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se a nossa vida está a ser mais moldada pelos padrões do mundo, se a nosso linguajar, a nossa forma de vestir, de pensar, de gerir a nossa casa é mais moldada pelo mundo, nós estamos a entrar em inimizade com Deus, amados irmãos. E por isso é que tem aqui o versículo 2 que diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da mente. Isto é um processo diário, amados irmãos. É diário, é contínuo. É um desafio diário e contínuo. Estarmos a renovar a mente. Creio que já ouviram várias vezes também. É a palavra grega metanoia. Literalmente significa mudança da mente. Porquê? Porque nós já nascemos num estado caído, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos
com a natureza pecaminosa, e mesmo depois da nossa conversão ainda continuamos a ser participantes da carne. A carne não gosta de orar, a carne não gosta de ler a palavra de Deus, a carne não gosta de vir ao culto, a carne não gosta de estar com irmãos na fé, a carne não gosta de batalhar contra o pecado. Antes, pelo contrário, a carne está ali sempre a tentar nos influenciar exatamente para o pecado. Mas é o Espírito de Deus que habita em nós que nos ajuda a batalhar contra a nossa carne, contra este mundo e contra o inimigo das nossas almas. É, digamos assim, é 3 contra 1. E por isso é que é um desafio diário, amados irmãos. E cada vez que a gente cede 1 milímetro no campo de batalha, é um tombo, amados irmãos. Vai um tombo, é um tombo, é um tombo. É um tombo. Sempre que nós começarmos a negociar os nossos valores, amados irmãos, isso não vai produzir vida, não vai produzir satisfação, não vai produzir alegria, vai produzir sim tristeza, pesar, vergonha. Aquela coisa que a gente vai orar assim e vai começar: Deus, tu sabes o que é que eu fiz, não é? A gente fica desanimado, já não tem aquele ânimo para ler a Bíblia, não tem aquele ânimo para orar, fica com vergonha de Deus. Não é Deus que fica com vergonha de nós, não é Deus que se afasta de nós. Nós é que automaticamente nos começamos a ficar mais arredios, mais fugidios. Lá está, não queremos congregar, não queremos estar nas reuniões de oração, não queremos estar com os irmãos, não queremos que ninguém pergunte nada sobre a nossa vida, o que é que a gente anda a fazer ou deixar de fazer. O fruto do Espírito começa a minrar, não é? A gente começa a ficar mais à flor da pele, mais tensos, mais chateados, explodimos mais facilmente, ou ficamos mais tristes mais facilmente, porque o que gera a morte. O pecado gera a morte. E vai roubar a nossa felicidade, vai roubar a nossa alegria, vai roubar a nossa paz. E por isso é que nós precisamos de renovar a nossa mente diariamente. Como é que a gente vai renovar a mente, amados irmãos? Todos nós estamos incluídos no mesmo barco, amados irmãos. Acham que os pastores têm uma tarefa mais facilitada? Numa batalha a gente quer abater primeiro quem? A gente quer abater os alvos-chave, sabendo que o capitão, não é, o general, aqueles, ainda todos os soldados à volta vão... O que é muito mais escandaloso? Um irmão na fé cair em adultério ou um pastor cair em adultério? O que é que impacta mais? O que é que o inimigo das nossas almas está mais interessado? O que é que os nossos amigos descrentes muitas vezes já batem assim palmas quando vem acontecer? Muitas vezes até nós, eles conhecendo, até veem que a gente falha aqui ou ali, mas eu compreendo, mas ele é às direitas, eu compreendo, aquele gajo é crente e tal, mas eu percebo, ele dá um deslize aqui, mas ele parece que é daqueles que é sério, ele parece que até é um homem assim às direitas. Agora aquele pastor que eu ouvi na internet, tu nem sabes. Então, amados irmãos, estamos todos no mesmo barco e o desafio é para todos nós, de nós buscarmos renovar a nossa mente. E em contraste, o que é que nós não podemos? Ou melhor, ele começa a dizer: nós não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Literalmente, o amoldar é tomar um molde. É literalmente a palavra que está aqui, a ideia do amoldar. É quando a gente faz um bolo, a gente bate um bolo, pega numa forma, num molde e deita a massa do bolo ali naquela forma. O que é que acontece? A massa do bolo vai tomar a forma, o molde que a gente der. É literalmente o que Paulo está aqui, segundo o Espírito Santo do Senhor Deus, a nos alertar. Não vos amoldeis, não tomem o molde, não tomem a forma. Temos um bocado a conversa de tudo penteado igual, roupa igual, falam igual, ouvem as mesmas músicas, jogam os mesmos jogos, tudo igual. Tudo igual. E nós depois, não despertando, não tomando atenção, estamos iguais, estamos a ir literalmente assim ao sabor do vento, não é? Todos aí com a maré, literalmente com um rebanho que vai a caminho do precipício. Mas qual vai ser depois o resultado se nós não nos amoldarmos ao esquema deste mundo, mas que se nós investirmos na renovação da nossa mente, na transformação da nossa mente?
nós vamos experimentar. Vamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, capacidade de interpretar e de conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outra forma, amados irmãos. Acham que é no meio da lambança do pecado que a gente vai descobrir qual é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que nós vamos experimentar as maiores bênçãos, que nós vamos realmente colher vitória espiritual? Acham que é chafurdar outra vez no lamaçal? De forma alguma, amados irmãos. E por isso, e vou só ler a outra passagem, é que nós devemos lembrar aquilo que está aqui em 2 aos Coríntios 10, 3 e 5, como eu disse, que é a base desta série de pregações. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5 diz: pois embora vivendo como seres humanos, não é? Vivemos neste mundo, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus. Para o quê? Destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Então nós temos que renovar a nossa mente, temos que transformar os nossos princípios, o nosso valor, a nossa cultura, para termos uma cultura do reino, princípios do reino, pensarmos como cidadãos do reino, para que nós compreendamos qual é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabendo que nós não andamos a lutar nem contra pessoas de carne e de sangue, nem com armas aqui deste mundo, ou com estratégias mundanas, mas com armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas inimigas e capazes de destruir todo o pensamento e raciocínio e suposto entendimento ou até consenso científico, psiquiátrico, psicológico, socioeconómico que exista, sabendo que tudo isso tem de estar em submissão a Cristo, é o que Cristo ensina, ao que Cristo diz. Não é a psicologia que, quando entra em choque com a Bíblia, eu não vou falar, mas a psicologia ensina assim, então fico a psicologia. Psicologia pode ser uma ótima ferramenta, se bem usada, para, encaixando com a palavra, nós conhecermos o próximo, ajudarmos o próximo, conhecermos-nos a nós mesmos. Mas, novamente, quando a psicologia vai começar a entrar por caminhos escorregadios de coitadinho de ti, tu que és feito de pó de estrelas, toda a gente te deve. A culpa é dos teus pais que te trataram tão mal, coitadinho, tu és um traumatizado, és um pobrezinho. Quando vamos por esses caminhos, eu chuto, dou um pé na psicologia para lá, eu fico com a Bíblia. Não vão ser os pedagogos que vão dizer, não, a Bíblia ensina assim, mas tu não podes fazer, porque agora nós somos mais entendidos, agora conhecemos mais do ser humano, então a gente não pode. Se a gente dá uma palmadinha à criança, ela vai ficar traumatizada, coitadinha. Vai ficar traumatizada para o resto da vida. E era engraçado que nós na quarta-feira líamos na reunião de oração a passagem que diz: quem ama o seu filho não lhe poupa com a vara. Agora, odeia o seu filho, quem lhe poupa? Odeia o seu filho. Quem, quando na altura certa, nos momentos certos, não lhe dá assim uns calorzinhos assim. Resolve tantos problemas. Ele agora deita umas lagrimazinhas, a gente dá-lhe um abraço, a coisa passa, para daqui a uns anos a gente não chorar. Senão daqui a uns anos chora ele e choramos nós. Então, amados irmãos, tudo na nossa vida, as nossas finanças, a nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de votar, a nossa forma de comer, a nossa forma de falar, a nossa forma de lidarmos com todos e qualquer aspecto neste mundo, tem de ser trazidos à submissão do Senhor Jesus. Do que o Senhor Jesus ensina, do que o Senhor Jesus deixou na sua palavra e do que o Espírito do Senhor Jesus nos relembra que Ele aqui deixou escrito para o nosso bem, para a nossa proteção, para o nosso usufruto, para que nós possamos levar aos outros e marcar a diferença, amados irmãos. O que é que nós, a chafurdar na lama ao lado dos outros, poderemos ter a acrescentar aos outros? Tu és igual a mim? Falas igual? Pensas igual? Fazes tudo igual? O que é que isso da tua religião muda?
O que é que isso traz de bom para ti ou que vai trazer de bom para mim? Eu estou bem como eu estou? O que é que tu estás aqui a chafurdar comigo? Podes ter a acrescentar. Então, se nós queremos ter autoridade, queremos ter capacidade, queremos ter o poder do alto, o poder de Deus, sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, para ter autoridade quando nós falarmos, o sobrenatural acontecer, não é? Deus agir no coração do pecador, Deus tocar no coração do pecador, porque não é nós, não somos nós, amados irmãos, o poder não está em nós, mas Deus dá-nos autoridade por meio do seu Santo Espírito. Dá-nos, ele diz, toda a autoridade, ouvíamos pregação do pastor Carlos Martins na inauguração da Missão em Caminha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vocês agora vão na minha autoridade. Então precisamos de ter testemunho, vida, exemplo, condizente com o nosso Salvador. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos terminar então este culto com uma palavra de oração. De seguida nós vamos para ter o nosso momento de pós-lúdio silencioso para nós orarmos, refletirmos um pouco também naquilo que falámos agora, e logo de seguida o nosso irmão tesoureiro terá uma informação a apresentar, como nós combinámos, que a cada segundo domingo do mês ele iria mostrar o resultado financeiro do mês anterior. Então vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos exorta, que nos admoesta, que nos capacita a nós não sermos deixados como estávamos. Lembramos que tu nos chamaste como nós estávamos naquela situação e naquela altura, mas não para ficarmos como nós estávamos, Senhor, mas para nos fazeres novas criaturas, para mudares a nossa vida, Senhor. Tornares aqueles pecadores terríveis em santos, Senhor, diante da tua presença, pela santidade de Jesus Cristo que nos é atribuída. Senhor, nós clamamos diante da tua face mais uma vez, que como igreja, que tu nos capacites, que individualmente, Senhor, nos desafios em particular, naquelas áreas em que cada um de nós mais batalha com pecaminosidade, que são diferentes para cada um de nós, que tu nos dês vitória, Senhor, que pelo poder do teu Santo Espírito, que nos capacites a prestar atenção ao que a tua palavra nos ensina e a largarmos todas as armas que batalham ainda contra a ação do teu Santo Espírito em nós, mas que nós possamos sim, ó Deus, rendermos-nos completamente a ti, nós nos entreguemos por completo a ti e não tenhamos áreas das nossas vidas em que ainda são quartos fechados para tu limpares, Senhor, em que tu ainda não tens acesso, em que tu ainda não podes entrar e não podes abrir as janelas, Senhor, tirar toda a sujeira cá para fora e nos deixar limpos por inteiro, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor Deus. Perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor, tantas vezes o nosso comodismo e capacita-nos, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, a que nós sejamos diferentes, que nós nos tratemos de forma diferente, tenhamos famílias que se destacam porque são de facto diferentes para melhor, Senhor Deus, e que nós sejamos diferentes e sejamos exemplo nesta sociedade, exemplo em Viana do Castelo, exemplo por onde quer que tu nos leves, que as outras pessoas à nossa volta olhem para nós e vejam resplandecer o reflexo do brilho de Jesus em nós. É isto que nós te pedimos, suplicamos e agradecemos, no santo nome de Jesus, dizendo amém.